Senhores, vamos falar sobre a caverna Son Doong, um tesouro subterrâneo no Vietnã, como muitas pessoas estão falando ultimamente, está viralizando bastante essa caverna. Mas está rolando também muita gente usando inteligência artificial para falar que a caverna é algo que ela não é, que chama muita atenção esse vídeo aqui, mais de 10 milhões de visualizações do Rui Sene, um youtuber que colocou aqui nuvens dentro da caverna, uma espécie de geleira, aqui uma floresta com pinheiros e um veado aqui, que obviamente não tem nada disso na caverna. Eu vou mostrar para os senhores cenas do que realmente existe na caverna. É sim a maior caverna do mundo, mas não é de jeito nenhum o que mostra nesse thumbnail aqui. Eu acho um pouco errado usar esse tipo de thumbnail, mas é realmente gigantesca a caverna, só que não é. Obviamente não tem veados morando lá dentro, não dá para passar um avião dentro da caverna, nada disso, mas é muito grande. Vamos ver cenas dela. Primeiro, essa caverna foi descoberta em 1991. Muitos vídeos estão falando que foi descoberta em 2009. Não é verdade isso. Ela foi descoberta em 1991 por moradores do local, fica no Vietnã. E em 2009, uma equipe da Associação Britânica de Pesquisa de Cavernas fez uma das primeiras expedições científicas para catalogar a caverna. Então, o que aconteceu em 2009 foi a catalogação científica. Não sei se eu falei correto. Aqui tem trechos de como chegar na caverna, então não fica num lugar muito próximo da civilização. Então vocês veem que o caminho para chegar lá tal, é sofrido. Né? Vou mostrar vídeos daqui a pouco que mostram realmente alguns detalhes mais interessantes dentro da caverna mesmo. Mas vocês percebem aqui que o caminho é complicado. Tá? A história da descoberta da Sundong é tão fascinante quanto a caverna em si. Um lenhador do local chamado Hu Kan encontrou a entrada da caverna quando procurava abrigo durante uma tempestade. Ele notou uma forte corrente de ar saindo de uma abertura da rocha, ouviu o som de água corrente ao longe. Tem aqui um vídeo que mostra o rio dentro da caverna. Queria mostrar para os senhores esse aqui, acho que mostra realmente a extensão do percurso que acho que aqui estaria, os exploradores fizeram para chegar. Aqui é o final do vídeo, mostra uns peixinhos cegos que moram num pequeno lago da caverna, mas não é específico da Son Doong. Isso até cavernas do Brasil tem peixes morando, e a grande maioria são espécies que realmente não usam muito a visão. Então. A gente vai, depois de mostrar mais detalhes da caverna, ler Gênesis na parte que fala do dilúvio, porque o que eu achei em comum, esse aqui é o caminho inteiro que você faz para atravessar a caverna. Então você começa aqui e tal, e aqui tem a grande muralha que eu vou mostrar para os senhores daqui a pouco. Aqui seria o final do percurso, né? Você vai chegando para o final. Essa última parte tem uma espécie de quase que um rio mesmo, que você vai por bote, e daí tem uma muralha tal, que eles fizeram já preparado como se diz, para turistas poderem fazer, desde que o turista seja aventureiro. Se você não for aventureiro, pode inclusive se machucar bastante. Mas ó, tem escadas aqui de alpinismo, cordas, tudo bem estruturadinho, para, em teoria, você não se machucar na caverna. Né? Esse aqui é um outro vídeo também de outro youtuber que foi passear lá. E um detalhe interessante, as pessoas falam, tem uma floresta dentro da caverna. Tem partes, acho que duas partes da caverna que o teto da caverna desabou em enchentes, e daí com o sol batendo e a sedimentação que foi assentando, começou a formar alguma vegetação na caverna na parte que o sol bate. Então, não é verdade que a caverna é tão enorme, ela chega a 140 metros de altura, que é bastante,
mas não o suficiente para ter um ecossistema independente do nosso Sol. Ela não tem um Sol dela. Igual a teorias da Terra oca, né, que fala que tem um Sol dentro da Terra. Mas há trechos que é aberto tal, mas existe uma vegetação um pouco mais densa no caminho e tal. Qual que é a distância? Pelo que eu entendi, são 5 quilômetros de passeio. Você faria esse passeio, Wagner? Não, eu acho que a chance de você se machucar, acabar acontecendo um problema que você vai ficar o resto da vida lamentando ter ido é muito grande. Igual aquelas pessoas que foram pro Egito lá no barco e ah, o barco explodiu no meio do passeio no Rio Nilo, eu acho que não vale a pena. Ah, onde vocês vão, vocês têm que levar você mesmo consigo. Então não adianta muito você querer ir para esses lugares maravilhosos, achando que vai resolver algum problema muito grande que você tem na sua vida e tal. Ah, se você não consegue se sentir bem onde você está, dificilmente você vai resolver algum problema de forma definitiva nesses passeios. Há muitas pessoas que ficam muito felizes realmente de sair da sua realidade, mas isso para mim é só uma forma de maquiar um problema mais grave. Então. Por anos, a pessoa que descobriu a floresta perdeu o rastro da localização. Em 2009, espeleólogos britânicos, liderados por Howard Limber, conseguiram redescobrir a entrada permitida à exploração científica. A caverna possui seções que chegam a 200 metros de vão livre. Esse cara é muito narcisista, né? A maioria das imagens dele, ele foca nele mesmo. Vamos aqui para alguém que não seja tão narcisista, que vai realmente para mostrar a caverna, né? E características geológicas de Sandung é uma caverna clássica formada pela erosão de calcário por rios subterrâneos. Chega até 70 metros de altura, alguns estalagmites e o vão livre a 200 metros de altura. Interessante, são 5 quilômetros de passeio, como eu disse. E aqui, como eu falei, são as áreas que são abertas e formam essa floresta dentro de um abismo. Né? Interessante. O que os senhores vão ver como constante nesses vídeos todos é a floresta, como é que é? A caverna foi formada em 500 bilhões de anos, 1 trilhão de anos. Sempre aquela ladainha de que foi formado em milhões e milhões e milhões de anos e tal. Por que você acha que não é verdade, Wagner? Eu acho que essa história de 400 milhões, 50 milhões, 300 milhões de anos, isso é uma coisa muito recente, é uma coisa de 100 anos para cá. Essas teorias elas foram colocadas como a única aceita justamente para tirar Deus da jogada, porque a Bíblia diz que o mundo foi formado em 7 dias há 6.000 anos atrás. E é claro que algumas pessoas falam, mas isso são alegorias, na verdade são milhões de anos. Não há razão para ser milhões de anos. E eu explico por quê. O fato de alguém dizer, essa caverna aqui demorou os 400 milhões de anos para formar. Quem disse? Por que vocês estão dizendo isso? A gente sabe muito bem que com uma quantidade de pressão suficiente por uma pequena quantidade de tempo, grandes mudanças ocorrem. Então, o que eu digo é que se essa caverna, uma boa parte dela já não faz parte da criação, de como o mundo foi formado, e dá a impressão que uma boa parte do que a gente está vendo aqui é realmente resultado de erosão, resultado da ação da água, eu digo para os senhores que a grande parte do que nós estamos vendo aqui foi formado no grande dilúvio. Do que está falando, Wagner? Vamos para Gênesis 6. A terra estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência.
E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. A terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Do que está falando aqui, Wagner? Gênesis 6. E aconteceu que os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, nasceram-lhe filhas. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas que escolheram. E disse o Senhor: não contenderá ou permanecerá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Seus dias serão 120 anos. Naquele dia, gigantes havia na terra, depois que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. E eles eram valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Se os senhores quiserem entender exatamente o que o texto bíblico está falando aqui, digitem Wagner Paiva Fernandes na Amazon e procurem por este livro aqui. Anjos Caídos, Nefilins, Gigantes, Monstros e Demônios. R$ 5,99 para comprar ou grátis para Kindle Unlimited. Dá para ler no computador, tablet, smartphone. Os senhores podem também ler uma generosa amostra grátis de pelo menos 20 ou 30 páginas. O livro tem 149 páginas. Este livro não é um guia, é um portal para uma era perdida onde a linhagem divina se entrelaçou com o humano, gerando seres de proporções e poderes incomensuráveis. Explore traduções exclusivas do livro de Gigantes e extensos trechos do livro de Enoque e de Jasher. Diz o livro de Enoque que naqueles tempos, 200 anjos chamados vigias de aparência reptiliana, cuja função era observar os homens, desceram o Monte Hermon e fizeram uma aliança entre si para tomar bruxas, mulheres primitivas, como esposas, e delas gerarem filhos, e assim dominarem sobre a terra. Esses anjos caídos e essas bruxas primitivas geraram os gigantes, que corromperam toda a carne sobre a terra, dominaram sobre os homens, forçaram os homens a erigir templos, edifícios, monumentos, à sua glória com G minúsculo, vã e finita, de anjos caídos que eram. Então o Senhor percebeu que toda a terra havia sido corrompida pelas maldades dos anjos caídos, das bruxas e dos monstros que foram gerados com as experimentações genéticas dos 200 anjos com animais do campo, animais que voavam, animais que rastejavam sobre a terra. E esses animais geraram os deuses, com D minúsculo entre 1000 aspas, das eras primitivas, os falsos deuses das mitologias pagãs ao redor do mundo. E daí surgiram as grandes estruturas, pirâmides, mega edifícios da antiguidade, do pré-dilúvio. Então Deus destruiu o mundo com uma grande inundação. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Das aves conforme a sua espécie, os animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada, virão a ti para o conservares em vida. O que quer dizer isso, Wagner? Quer dizer que, embora os anjos caídos tivessem corrompido todo o código genético de tudo que estava vivo na terra, animais restaram que não haviam se corrompido com a miscigenação que os anjos causaram no mundo antigo. E estes animais, obedientes a Deus, por isso eu digo e repito aos senhores, o único ser vivo do universo que nega a Deus é o ser humano. Os animais glorificam a Deus diuturnamente e obedecem aos mandamentos de Deus. Então os animais vieram até Noé. Noé não teve que caçar animal nenhum. Eles virão até ti e entrarão na arca. 2 de cada espécie. Então, onde a gente está? Gênesis 6, agora Gênesis 7. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque
te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomará para ti 7, e dos animais que não são limpos, macho e fêmea 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que os animais que o Noé poderia comer, ou deles tirar mantimento, 7 de cada, dos que simplesmente deveriam existir, 2 de cada. Macho e fêmea. Em 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Desfarei sobre a terra toda a substância que fiz. Prevaleceram as águas, cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas. O Senhor fechou a porta da arca. Entraram macho e fêmea, toda a carne entraram, como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta por fora. O Senhor fechou a porta por fora. Queira Deus que nós, após sermos salvos em Cristo, Deus feche a porta por fora, para que mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas dúvidas, nos nossos erros, a porta esteja fechada por fora, para que não nos afoguemos nas águas do dilúvio. Tudo que tinha espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Isso me faz pensar se havia criaturas imundas vivendo nos mares que sobreviveram. E os mares, os oceanos dessa terra, assim, são regiões cheias de mistérios, a gente vai fazer um vídeo muito em breve sobre sereias, sobre Dagon, sobre o Deus com D minúsculo entre 1000 aspas dos filisteus, o Deus peixe dos filisteus, e a sua relação com Cthulhu, do escritor de horror Howard Philip Lovecraft, explorando a possibilidade de que Nefilim sobreviveram nas profundezas do oceano. Mas isso vai ficar para outro dia. Então, senhores, quando o dilúvio veio, ele modificou toda a natureza da criação antes dele. Então nós vivemos num mundo devastado pela destruição, primeiro, dos anjos caídos, das más escolhas do homem no Éden, e depois reiteradamente rejeitando Deus em cada esquina, pegando o caminho que vai para longe de Deus. Depois a revolta dos anjos. Nós vivemos num mundo devastado, pós-apocalíptico da eternidade, no sentido de destruição. Então, muito do que a falsa ciência chama de eras geológicas, cara, é puro narcisismo. O cara, em cada cena tem que aparecer ele. Eu vou até desligar esse vídeo. Mas tudo o que eles chamam de eras geológicas, na verdade, são as camadas de sedimentos agitadas pelas enormes forças das águas e se assentando conforme peso, conforme densidade, quando as águas se acalmam. Você não precisa de milhões de anos, senhores, vocês precisam de força, poder, pressão e pouquíssimo tempo. Essa é a verdade, esse é o grande mistério. Como se formam os fósseis, Wagner? São milhões de anos de sedimentação sobre um osso? Não, se for gradualmente aos pouquinhos, não sobra absolutamente nada. Os insetos comem, a degradação natural de tudo volta ao pó não permite que reste nada. É o sedimento vindo com a força das águas, fazendo a pressão de tal forma que aquilo se fossiliza em pouquíssimo tempo. E eu posso provar isso, senhores. Os diamantes podem ser reproduzidos artificialmente hoje. São milhões de anos, bilhões de anos de pressão no carvão viram diamante. Não, 30 minutos de pressão suficiente.
numa máquina artificial, transforma um carvão em diamante, e é graças a isso que nós temos os lasers. Porque se a gente fosse ter que usar diamante de verdade, porque todo feixe de laser precisa de diamante. Se a gente fosse usar diamante de verdade, nós nunca teríamos desenvolvido a tecnologia laser, porque é caro demais. O laser se tornou uma coisa que custa R$2, R$3 por causa da pressão artificial que transforma qualquer peça de carvão em diamante. Então, senhores, é tudo uma grande falácia. Deus criou os seres humanos, Deus criou a Terra, Deus criou o universo. Ele não precisou evoluir de um macaco para o homem, ele criou tanto o homem quanto o macaco. Aberrações da natureza existiram, seja por causa da interferência dos anjos caídos, seja por causa da degradação natural do código genético humano com o passar do tempo. Nós vivemos num mundo que não está evoluindo, está se degenerando. Estamos perdendo pureza, perdendo complexidade, perdendo saúde, não aumentando em pureza, em complexidade, em saúde. A degeneração se acentua geração após geração, e não o contrário. A entropia, que é o caos, aumenta e não diminui. Num sistema no qual a maldade, malignidade humana causa entropia, e no qual a falta de intervenção externa aumenta a entropia. A única coisa que gera ordem é a intervenção externa. Isso por si só é claríssimo sinal de que vivemos no universo criado. A falta de intervenção gera entropia e não ordem. E o que é entropia, Wagner? É caos. A entropia é caos. Então, este é o mundo que restou. O que aconteceu com esses gigantes e monstros, Wagner? Eles se tornaram os demônios. E no meu livro, Anjos Caídos, Nefelins, Gigantes, Monstros e Demônios, e há uma ordem aqui. Primeiro, os anjos caídos. Eles se unem com as bruxas primitivas, tudo isso está no livro, geram os nefilins, que pertencem à terra. Esses crescem, não param de crescer, se tornam gigantes. Mas não param por aí, combinam o seu material genético com animais, e não mais geram gigantes, geram monstros. Todas essas criaturas morrem e viram demônios. Por quê? Porque o seu espírito não tem para onde ir. Fica preso na terra. E ele está desesperado para que a sua agonia seja de alguma forma minimizada. E eles dirão o que for necessário para convencer os seres humanos a permitir que eles adentrem em sua casa, em suas mentes, em seus corações, em seus corpos. Daí surgiram as lendas dos vampiros. Tudo isso está no livro. Os vampiros não entram na sua casa sem que você os convide. Da mesma forma, os demônios não entram na sua casa, na sua mente, no seu coração, sem que você abra a porta. E onde Cristo adentra, eles têm que ir. Então, se você está sofrendo com opressão, glória a Jesus, em nome de Jesus Cristo. Seja expulso esse demônio da sua casa e o Espírito Santo de Deus habite o seu coração no lugar dessas criaturas imundas de milhares e milhares e milhares de anos. E eles dirão o que for necessário para convencê-los. Eles dirão que eles são seus parentes queridos que morreram, a pessoa querida que você conhecia e morreu. Eles dirão que são entes de outros planetas. Eles mentirão, porque o diabo é o pai da mentira. Ele é a parte da criação que se vendeu e se corrompeu à mentira. Então não creiam neles quando disserem isso. Porque o homem está apontado a viver uma única vez e após isso o julgamento. Não existem espíritos, mas demônios sim. Espíritos no sentido de espíritos vagando pela terra, tentando se
comunicar com seres humanos. O que existem são espíritos imundos, demônios, que são os espíritos dos monstros, demônios, que nasceram quando os gigantes morreram. Porque esses espíritos não têm para onde ir. Eles não pertencem ao céu, eles não pertencem ao inferno, eles não pertencem a lugar algum. Estão presos aqui na terra até o fim dos tempos, quando serão jogados no lago de fogo. Então, senhores, não se deixem enganar por isso. Entendam uma coisa, quando uma pessoa nega Cristo, ela coloca todo tipo de estupidez dentro do seu coração para ocupar o lugar de Cristo, porque existe um buraco enorme no coração dos seres humanos. E seja o seu amor verdadeiro, Cristo, e é o seu único amigo, Cristo. Esse é o único que não vai te decepcionar. Não te surpreenda a traição do ser humano. Nenhuma traição do ser humano. Eu já esperava, eu sei o que habita no coração humano, mas glória a Jesus, que morreu por mim na cruz e jamais me abandonará. Seja esse o nosso lema, não se surpreenda com a traição do seu próximo. Não é nem um pouco surpreendente. Não sejamos inocentes, não sejamos ingênuos a ponto da maldade humana nos surpreender. Jamais. Isso jamais. Oremos pelos nossos inimigos para que Deus os proteja, os abençoe e nos livre da sua fúria. Mas não nos surpreenda o mal que habita no coração humano. Porque não somos mais crianças, senhores. Mas sempre presente esteja a bondade infinita e o poder infinito e a misericórdia infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nunca nos abandonará. E até a próxima.